Nossa aula aborda o assunto forças centrípetas em trajetórias curvilíneas. Eu tive a oportunidade de mostrar para você na aula passada e essas situações elas sempre irão apresentar dois vetores que formam entre si 90 graus. Se você der uma olhadinha ali do lado esquerdo, você vai ter o vetor V, que é a velocidade escalar ou tangencial, e você vai ver o vetor F, que é a força centrípeta, que tende a levar os corpos para o centro da trajetória. Quando isso acontece, nós vamos ter várias situações, como o movimento das hélices de um ventilador, como o movimento das rodas de uma moto em movimento, como o movimento de uma centrífuga no laboratório. A sua apostila na página número 9 traz exatamente isso. Traz para nós uma questão que diz assim, ó: a separação dos melhores espermatozoides do sêmen se dá devido à rotação de tubos de ensaio acoplados a uma centrífuga. Trouxe até uma imagem dela ali embaixo. Com base nas leis de Newton e no funcionamento de uma centrífuga, analisa as seguintes afirmações. Bom, a primeira afirmação que ele traz para nós aqui, vejamos aqui o item 1, esse aparelho, a rotação gera a ação de uma força centrífuga que empurra as partículas de maior densidade para o fundo dos tubos de ensaio, velocidade de 2 metros por segundo. Não pensa aqui velocidade de 2 metros por segundo, não. Essa informação aqui, ela não existe, tá? Na hora de digitar, o seu professor colocou errado. Aqui, ó. Esse aparelho, a rotação, gera a ação de uma força centrífuga, que empurra as partículas de maior densidade para o fundo dos tubos de ensaio. Bom, eu não tenho, meus amigos, como fazer avaliação desse tipo de informação. Na física, você sempre precisa de uma coisa chamada referência. Quando eu falo em rápido ou lento, quando eu falo em pesado ou leve, quando eu falo em perto ou longe, preciso de uma referência. Não é possível estudar a ação da força sem um referencial. Não há como eu afirmar isso sem a presença de um referencial. Portanto, isso aqui eu vou considerar como falso. 2. Em todas as partes girantes do conjunto que prende os tubos de ensaio, a frequência de rotação em torno do eixo vertical em um dado instante é a mesma. Amigos, o que é frequência? Frequência é o número de ciclos. Então, quando eu tenho esse nosso amigo aqui, essa centrífuga girando, frequência é o número de ciclos. É dado em hertz ou rotação por minuto. Então, essa frequência ela é constante? Sim. O número de giros, tá? Tem o mesmo período. Aqui você vai ter nessa situação, mesmo período. O que é o período? É o tempo. Mesma frequência. O que é a frequência? É o número de ciclos que você executa. E também vai ter a mesma velocidade. Então, o nosso amiguinho aqui, número 2, seria verdadeiro. E o número 3, a velocidade escalar nos pontos mais próximos dos fundos dos tubos de ensaio é maior do que do outro ponto mais próximo do eixo de rotação quando o eixo está ligado. Bom, quando a gente tem velocidade e eixo de rotação, velocidade e eixo de rotação são grandezas diretamente proporcionais. O que significa duas grandezas diretamente proporcionais? Quando um aumenta, a outra aumenta também. Então, aqui eu vou ter como verdadeiro o item 3 e vou procurar uma alternativa que diga que as verdadeiras são as números 2 e 3 e eu vou marcar a letra E. Olha aqui, ó. Letra D, a questão de número 1. Lembrando que existe uma aceleração que leva os corpos para o centro. O nome dessa aceleração é aceleração centrípeta. Lá na questão de número 2, está vendo lá? Eu trouxe uma imagem para você. Esse é o famoso globo da morte, isso é uma atração de circo. O motociclista deve imprimir uma certa velocidade à moto para que ela não despenque ao fazer o percurso na parte superior do globo. Supondo que o globo tenha 3,6 metros de raio e que o valor da aceleração da gravidade no local seja 10, calcule o menor valor da velocidade da moto para que ela passe pela parte superior sem cair. Eu vou fazer uma representação aqui do lado para você lembrar comigo. Olhe para cá. Aqui o globo da morte, a bota lá em cima é aqui. Quando eu estou na parte de cima, eu faço o resultante peso menos normal. Quando eu estou aqui embaixo, eu faço normal menos peso. Resultante é a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Quem vai ser a nossa resultante quando o corpo está aqui? Quando você está aqui em cima, meus amigos, a normal é zero. Você não tem força nenhuma devolvida pela superfície. A única força que influencia aqui é a força peso. Então, a resultante vai ser peso menos normal igual. Se aqui fosse na parte inferior, seria normal menos peso. Massa
vezes a aceleração, vai ser a aceleração centrípeta. Como é que se calcula peso? Peso, amigos, é massa vezes gravidade. Menos, quanto é a normal? 0. A massa vezes. Vanks, você ensinou ontem que a aceleração centrípeta é a razão entre a velocidade ao quadrado e o raio. Muito bem. Aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então vamos lá. Você consegue visualizar que tem massa dos dois lados? Você cancela. Vai ficar quem? 10 igual a v ao quadrado sobre. Quanto foi o raio que foi dado no exercício? O raio desse globo é de 3,6 metros. Como é que eu faço o cálculo aqui? Eu passo 3,6 multiplicando. Quando você fizer 10 vezes 3,6, dá 36. 36 igual a velocidade ao quadrado. Eu vou trocar esse expoente 2 pela raiz quadrada. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, a velocidade mínima que esta moto deve ter para não cair lá no ponto mais alto é de 6 metros por segundo. Sugiro a você que faça o print de cada resolução. Quando você for fazer os exercícios na sua apostila, caso surja alguma dúvida, você dá uma olhada. Mas, a princípio, durante o tempo que eu estou resolvendo, você deve prestar atenção. Olha lá a questão de número 3. Lá na questão de número 3, nós temos o seguinte. Antes que mais nada, tudo que eu falo para você em relação a movimentos circulares, não deve esquecer. Aqui em cima, como é que eu faço a resultante? Peso normal. Aqui embaixo eu faço como? Normal, peso. Quem está aqui em cima, eu faço a resultante peso menos normal. Quem está lá embaixo, normal menos peso. Eu até coloquei na ilustração esta informação. Ó. Ele diz assim, ó, carro de massa 1,10 a terceira, 1 vezes 10 a terceira, amigos, vai dar quanto isso? A 1000. 10 com elevado a 3 é 10 com o número 1 com 3 zeros. O carro tem 1000 quilogramas. Percorre uma estrada em lombada com velocidade 10 metros por segundo. Velocidade 10 metros por segundo. Anote as informações. Adote a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. A intensidade da normal, ele quer que você descubra o valor da normal. O que é normal, Vanks? Normal é a reação da força-peso. Por exemplo, olha, quando eu tenho um objeto aqui, a força-peso para baixo, a superfície devolve uma reação, que é a normal. Aí ele diz assim, a intensidade da reação normal que a pista exerce no carro quando passa por A e B. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer dois cálculos. Eu vou apagar aqui, porque isso aqui eu já tenho lançado ali no desenho, para que você visualizasse. Você tem que lembrar da segunda lei de Newton, meu amigo, minha amiga. O resultante é massa vezes aceleração. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Então, vamos lá. O ponto A, que ele chamou de ponto A, é a parte baixa, né? Como é que você vai fazer? Normal menos peso igual a massa vezes aceleração. Qual é a aceleração? Centrípeta. Normal menos. Moçada, quem tem massa 1000, tem peso quanto? 10.000. Vanks, como é que você sabe que o peso é 10.000? Porque peso é massa vezes gravidade. Peso é massa vezes gravidade. Eu tenho 1000 vezes 10, 10.000. Tá? Então vai ficar normal menos 10.000 igual a massa. Quanto é a nossa massa? 1000. Vezes a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Fiz agora há pouco no exercício anterior, lá do globo da morte. A velocidade desse veículo é 10, então vai ficar 10 ao quadrado, dividido por quem? É o raio. Ele deu para nós o raio de 1 vezes 10 ao quadrado. 1 vezes 10 ao quadrado dá quanto? Dá 100. 10 vezes 10. Então aqui vai ficar o 100. O que você vai fazer agora, Vanks? Eu vou cancelar o que for possível. Ó, normal menos 10.000 igual a 1000 vezes 100 dividido por 100. Vou cancelar esse 100 com este. O que sobrou para você? Sobrou para você normal menos 10.000 igual a 1000. Você deve passar esse 10.000 para o segundo membro com sinal trocado. Você vai ficar com 1000 somado com 10.000. A intensidade da força normal vai ser de 11.000 newtons. Isso aqui é para quem, Vanks? Isso aqui é para o ponto A. É para o ponto A. Como é que eu vou fazer o ponto B? O ponto B, meus caros amigos, eu vou fazer a mesma coisa, só que o ponto B está onde? Está lá em cima. Quando você está lá em cima, você não faz normal menos peso.
Lá em cima você faz como? Peso menos normal. Vai ficar peso menos normal igual a massa vezes aceleração. Qual é a aceleração? Centrípeta. Como é que é a aceleração centrípeta? V2 sobre R. Quanto é o peso? Acabei de utilizar ali, 10 mil. 10 mil. Vou separar aqui, tá? 10 mil menos N igual a 1000 vezes 10 ao quadrado dividido por quanto? 100. 10 ao quadrado é 100. Já vou cancelar aqui, ó. Vou cancelar esse 10 ao quadrado com este. Ficou 10 mil menos N igual a 1000. O que eu vou fazer? Joga o N para um lado e joga o 1000 para o outro. Você vai ficar com 10 mil menos 1000 igual a normal. Quanto é 10 mil menos 1000? 9 mil. Então, quanto que vai ser a intensidade no ponto B? 9 mil. Então, essa questão de número 3 pede para você calcular normal, tanto no ponto A como no ponto B. Lembre-se, na parte inferior de uma trajetória curvilínea ou de uma situação onde haja raio de curvatura numa pista com lombada, com aclive e declive, a parte de baixo você faz normal menos peso. A parte de cima você faz o quê? Peso menos normal. Como é que eu faço a tal da aceleração? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, nossas respostas. No ponto A, normal, 11 mil newtons. No ponto B, normal, 9 mil newtons. Estou esperando você fazer o print da telinha para eu passar para a próxima, tá bom? A questão de número 4, o que a gente tem? A questão número 4, ele diz assim: uma pequena moeda está na iminência de se deslocar sobre uma plataforma horizontal circular, devido ao movimento dessa plataforma, que gira com velocidade angular de 2 rádios por segundo. Velocidade angular, 2 rádios por segundo. Antes, você já ensinou velocidade angular escalar? Já. Velocidade escalar é 2πrf, comprimento da circunferência vezes frequência. Velocidade angular é 2πf. A velocidade escalar é dada em metros por segundo e a velocidade angular em radiano por segundo. Assista a aula anterior para você lembrar. O coeficiente de atrito estático é 0,80 ou 0,8, tudo bem. Logo, a distância da moeda ao centro da plataforma vai valer quanto? Essa é a pergunta que ele faz aqui na questão de número 3. O que ele está querendo? Nada mais do que o raio. A distância que ela vai tocar aqui no centro. Aqui para cá o que, amigos? É raio. Então, vamos lá. O que é que segura esse corpo nessa moeda para ele não cair? É o atrito. Então, a resultante vai ser quem? Massa de aceleração. Então, como é que eu vou fazer? Usar força de atrito igual a quem? Quem é a força que leva os corpos para o centro, amigos? A força centrípeta. A força centrípeta. Tá? E aí, Vanks, como é que eu vou fazer? Existe uma relação matemática para o cálculo da força de atrito. Vamos relembrar. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. E a força centrípeta, como é que a gente faz? A força centrípeta você faz massa vezes aceleração. Neste caso específico, quando a gente tem velocidade angular, a relação matemática que a gente vai utilizar, a aceleração tem centrípeta, é velocidade angular ao quadrado vezes R. Se fosse velocidade escalar, você fazia como? V2 sobre R. Com a velocidade angular, você faz W ao quadrado vezes R. Esses valores a gente possui? Sim. Mas como é que eu calculo normal? Amigos, normal é a mesma coisa de calcular o peso. Normal é massa vezes gravidade. Banks, ele não deu a massa no exercício, então não vai dar para eu fazer. Vai. O que é que vai dar para fazer? Porque quando você escrever U vezes N vezes G, e do outro lado você tiver M vezes velocidade angular do raio, você vai cancelar a massa de um lado com a massa do outro. O U é 0,8. Tá? A gravidade, quanto que é a gravidade? Aqui, ó, 10. A velocidade angular é quanto? 2 ao quadrado vezes quem? Vezes o raio. 0,8 vezes 10 dá 8. 2 ao quadrado dá 4. Vou pegar esse 4 e vou passar dividindo. Meu raio vale quanto? 2 metros. Vanks, a física é apaixonante. Eu sei. Você vai se apaixonar por ela como eu sou. Tá? Questão de número 4, letra A. Faça o print para eu fazer a questão de número 5. Depois eu vou abrir aqui para você perguntar, para que você peça para eu voltar alguma questão. Vou deixar tudo salvo aqui para você ficar antenado comigo.
Lá na questão de número 5, eu sempre tentando trazer imagens em movimento para que fique mais fácil você entender. Os fatores que influem no desempenho de um carro de Fórmula 1 é o efeito asa. Esse efeito, ele pode ser mais ou menos acentuado, surge da interação do ar com a geometria do carro. Quando se altera o ângulo de inclinação dos aerofólios, surge uma força vertical para baixo, de forma que o carro fica mais preso ao solo. Um efeito asa igual... Considere um carro com efeito asa igual ao seu peso. O coeficiente de atrito estático, 1,25, entre os pneus e o asfalto. Também considere a gravidade 10. Esse carro pode fazer uma curva plana horizontal de raio de curvatura 100 metros, sem deslizar, com qual velocidade? Eu coloquei aqui uma imagem para você ver os veículos de Fórmula 1 na corrida propriamente dita. Você percebe que os carros de Fórmula 1 são muito baixos, eles praticamente tocam o solo. Para quê? Quanto mais baixo, mais perto do centro de gravidade, mais equilíbrio o carro tem. Olha o efeito asa. O efeito asa é esse aqui, ó, tá vendo? Ó? Essas setinhas que eu tenho aqui. Com essa dinâmica ou aerodinâmica, ele faz com que a geometria do carro permita, durante o deslocamento, que uma força, em função da quantidade de ar que você tem, joga esse carro mais para baixo, ele fique mais pesado, literalmente, para que o carro fique mais preso ao solo. A intenção não é fazer com que ele diminua a velocidade, a intenção é que ele fique grudado no solo. Então, o que é que eu teria aqui na prática? Eu vou mostrar aqui, se eu não estivesse trazendo desenho, se tivesse só o texto, eu ia ter que raciocinar aqui. Ó. Aqui seria o meu Fórmula 1. Eu tenho aqui para baixo quem? O efeito asa, a força asa. Eu também tenho para baixo quem? O efeito do peso. E para cima, quem é que a gente tem? Para cima sempre vai ser quem? A normal. Pronto, aqui é a superfície. Força asa para baixo, peso para baixo, normal para cima. Bom, o carro tem equilíbrio. Se ele não tivesse equilíbrio, ele ia deslizar. A pergunta é essa, ó. Qual vai ser, ó, aqui, ó, a velocidade máxima para que ele não deslize? Então, olha, para ele não deslizar, ele tem que estar em equilíbrio. Qual é a força para cima? É normal. Para baixo é a força asa somado com quem? Com a força peso. Ah, entendi. Se uma fosse maior do que a outra, ele ia deslizar. Sim. Então, vamos lá. Como é que eu calculo a normal? Eu vou fazer normal igual. Ele disse no exercício, ó, que a força asa, olha aqui, ó, considerando um carro, um efeito asa igual ao seu peso. Então, a força asa, o efeito da asa é igual à força peso. Então, eu posso escrever peso mais peso, concorda comigo? Para facilitar o nosso cálculo, vai ficar peso mais peso. Então, a normal vai ser quem? 2 vezes o peso. Max, como é que a gente calcula normal? Rapaz, normal é muito fácil. Normal é U vezes N. Normal é U vezes N. Eu vou colocar bem aqui, ó. Asa igual ao peso. Foi dado no exercício. Bom, para ele não cair, a força resultante para segurar esse corpo vai ter que ser igual ao atrito. Porque se você tiver um atrito que não consiga segurar esse veículo, ele vai deslizar. Então, como é que vai acontecer aqui? O meu atrito, força de atrito, vai ser igual a quem? A força resultante. Lembre-se, força resultante é a soma de todas as forças. Força de atrito é quem? U vezes N. Antes, como é que é o resultante? Segunda lei de Newton, amigos. Massa vezes aceleração. Só que a aceleração aqui é quem? Centrípeta. Já lembrei. Massa vezes... O que é a aceleração centrípeta? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A partir daqui é um jogo de paciência, que você tenha calma para você não errar. Vamos lá. Ele te deu o valor do coeficiente de atrito? Deu. Quanto? 1,25. Aqui é massa vezes aceleração. Só para você lembrar, porque eu preciso do espaço aqui. 1,25 igual vezes... Quanto é o peso normal? 2 vezes o peso. 2 vezes quem? O que é peso? Massa vezes gravidade. Igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por quem? Pelo raio. Você tem o raio dessa trajetória? Tem, 100. Vamos lá. 1,25 vezes 2 mg igual a n vezes v ao quadrado sobre 100. Eu vou cancelar esse n com esse n. No lugar desse g, o que eu vou fazer? Vou colocar quanto? 10. Vou centralizar o final bem aqui, porque o nosso espaço acabou. Vai ficar bem aqui, ó. 1,25 vezes 2 dá 2,5. 2,5 vezes 10 dá quanto?
25. 25 igual a V2 sobre 100. O número que está dividindo deve passar multiplicando. Então, vai ficar 25, 0, 0, igual a V2. Bom, o que você vai fazer aqui? O 2 do expoente vira raiz quadrada. 2/500 raiz quadrada igual a V. Quanto é raiz quadrada de 25? 5. E de 2/500? 50. Então, para que esse Fórmula 1 não sofra a condição de deslizar na curva, considerando o efeito asa, considerando o raio de curvatura de 100 metros, a velocidade deve ser de 50 metros por segundo. Nossa, Vanks, que questão linda. Vamos recapitular? Vamos. A normal para cima, efeito asa e peso para baixo. Força de atrito é o que segura o veículo para ele não deslizar. Força de atrito é U vezes N. Resultante é massa vezes aceleração. A aceleração é V2 sobre R. Substituir, meu amigo. Daqui para frente deixou de ser física e passou a ser matemática. Eu espero que você tenha gostado dos exercícios. Eu vou agora abrir para que a gente possa fazer as nossas explanações e trocar ideias.